É isso aí, rapaziada. A Copa do Mundo acabou. E hoje, como eu gostei muito dessa Copa do Mundo, vou trazer um videozão aqui explicando por que essa foi a melhor Copa que já teve de todos os tempos, né? Então, vem 38 comigo, bora seleções, lá. ninguém acreditou que funcionaria. Desde torcedores, passando por ex-jogadores, treinadores e dirigentes, todos achavam que perderia Mano, muito no qualidade e começo, não, veríamos velho. enormes humilhações aos mais fracos. Isso aí no começo, Quando né? anunciaram que a Copa teria 48 seleções, ninguém acreditou que funcionaria. Desde torcedores, passando por ex-jogadores, treinadores e dirigentes, todos achavam que perderia qualidade e veríamos enormes humilhações aos mais fracos. O próprio Carlos Queiroz, treinador de Aí Cabo Verde, né? Gana, disse: acredito que o valor surge quando as coisas são escassas. A quantidade de equipes que podem se classificar para esta competição pode torná-la algo vulgar e ordinário, mas a realidade mostrou algo totalmente diferente. O Paraguai eliminando a Alemanha e Cabo Verde, exigindo ao máximo 3 campeões Na moral, a Alemanha, pelo amor de Deus, velho. Jogou nada esse jogo. do mundo como Espanha, Uruguai e Argentina são apenas alguns exemplos de que a competitividade esteve na ordem do dia. E não foi só o nível. Se olharmos para os dados, que sempre nos ajudam a abrir debates, há 3 grandes aspectos em que este Mundial superou amplamente as expectativas. Em primeiro lugar, jogou-se muito mais futebol. Aqui nos referimos literalmente ao tempo líquido de jogo, que nos indica a quantidade de minutos efetivos em que a bola esteve em disputa. Essencialmente, o cálculo consiste em pegar o tempo total e subtrair as interrupções por laterais, escanteios, revisão do VAR, faltas ou o que for. Você, apenas você, criando seu app. Na base O prêmio 44. no tempo. Está claro que um dos objetivos da FIFA e de qualquer outro torneio é aumentar essa métrica o máximo possível. Ninguém gosta de ver partidas que são cortadas constantemente, que cada vez que se anuncia uma substituição é preciso esperar 1 minuto para que o jogador deixe o campo porque ele caminha Vixe, agora foi confirmado que agora vai ser 64 times, né? extremamente devagar. Tudo isso, em última instância, afeta o campeonato como um todo e, obviamente, reduz o seu valor comercial. Por essa razão, o International Football Association Board, encarregado de toda a parte regulamentar do torneio, trabalhou em novas normas voltadas justamente para agilizar os reinícios. A esta altura, provavelmente já as conhecem, mas vamos repassá-las rapidamente. A primeira foi impor um limite ao tempo das substituições. Agora, os jogadores têm apenas 10 segundos para sair de campo após a indicação. Se demorarem mais do que isso, o substituto deverá esperar pelo menos 1 minuto para entrar no gramado, deixando sua equipe com 10 jogadores nesse período. Segundo um relatório de Pierluigi Collina, diretor de arbitragem da FIFA, nas 72 partidas da fase de grupos, apenas um atleta não respeitou o limite. Foi o meio-campista iraniano Said Ezatolahi, que, na partida contra a Bélgica, levou 16 segundos para ser substituído. Por esse motivo, seus companheiros tiveram que jogar com um homem a menos até que o jogo parasse 2 minutos depois. É importante ressaltar que a intenção da regra não é que as equipes joguem com menos atletas, mas sim desencorajar a demora. E a verdade é que parece ter funcionado perfeitamente, já que só foi preciso esse Isso é verdade, porque antigamente, pelo amor de Deus, os caras passavam 1 hora pra sair do campo. caso para que todos os outros se cuidassem e cumprissem o combinado. Não sei se notaram, mas agora os jogadores saem correndo quando veem o número da camisa no painel luminoso e já não parecem tão cansados como antes. Deve ser a pausa para a hidratação. A segunda regra para agilizar o jogo teve a ver com evitar a simulação de lesões. Excetuando certas situações, quem recebesse atendimento ou causasse a paralisação do jogo por Essa pausa aí, velho, é só pra poder ficar divulgando alguma coisa, só vem pra patrocínio, porque tinha jogo que nem precisava e os caras ficavam. lesão, deveria deixar o campo e permanecer fora por 1 minuto após o reinício. A ideia era, novamente, evitar a perda de tempo com simulações. Embora não tenham sido dados números exatos de atendimentos médicos por partida, Vou até trazer outra questão aqui, agora na Inglaterra, lá acho que vai ficar agora, se o goleiro ficar fingindo alguma coisa, cair no chão, não sei que tô sentindo alguma coisa na panturrilha, na coxa, aí o capitão vai ter que sair e ficar 1 minuto fora. notou-se uma clara mudança na conduta dos atletas. Agora, se um companheiro cai, até pedem para ele levantar. Em seguida, Collina mirou nos goleiros. Se eles atrasarem demais o reinício do jogo após um tiro de meta, o árbitro inicia uma contagem regressiva de 5 segundos. Caso chegue a 0 sem que a ação seja executada, a equipe adversária ganhará um escanteio. Essa cobrança foi realizada 4 vezes durante toda a fase de grupos. Praticamente nada. Novamente, não porque os árbitros não estivessem atentos, mas justamente porque a norma foi cumprida, pelo menos em linhas gerais. Finalmente, a quarta modificação segue a mesma direção, mas agora atuando sobre o arremesso lateral. Se o juiz considerar que um jogador está demorando demais, ele inicia novamente uma contagem regressiva de 5 segundos, após a qual, se a partida não for reiniciada, ele concede o lateral ao adversário. E embora aqui tenham encontrado o truque de pegar a bola mais tarde, porque sabem que só então a contagem começa, a verdade é que também funcionou para diminuir o tempo perdido. Enquanto no Qatar 2022, um arremesso lateral consumia 15,7 segundos, nesta Copa do Mundo caiu para 13.
Parece pouco, mas acumulado ao longo de toda a partida, acreditem, faz a diferença. Graças a essa soma de mudanças, nas primeiras 72 partidas do evento, a média de tempo de jogo líquido foi de 58 minutos e 8 segundos. Nenhum outro grande torneio em nível global possui números semelhantes. Para terem uma ideia, a Champions League ficou em segundo lugar com 56 minutos e 43 segundos, seguida pelas 5 grandes ligas europeias, que tiveram uma média entre 56 minutos para a Bundesliga e 54 minutos para a Série A italiana. Agora, de nada serve aumentar essa métrica se dentro de campo não acontecem coisas interessantes, nem lances de perigo que terminem em gols. Não é à toa o ditado: gols são amores. O que nos leva ao segundo grande aspecto Esse eu nunca tinha ouvido, não. em que este Mundial superou todos os outros: a quantidade de gols. Somente na fase de grupos ocorreram 215 gols, superando os 172 de todo o Qatar 2022. Obviamente, Não, mas isso aí requer também porque teve muito mais jogo, né? a expansão de 32 para 48 seleções gerou uma base de 72 partidas contra 64 do total do campeonato anterior. Mas ainda assim, o número é consideravelmente positivo. Se olharmos a média por partida, Mas essa questão também requer porque lá tinha muito timezinho fraco também. É o Messi metendo hat-trick no primeiro jogo. veremos que 2026 mostra 2,98 gols contra 2,5 da fase de grupos do Qatar 2022, 2,54 na Rússia, 2,83 no Brasil 2014, Eu acho que só a Holanda e a Alemanha meteram, acho que 14 foi 15 gols em um jogo. Cada um. 2,10 na África do Sul 2010, 2,44 no caso da Alemanha e 2,71 na Coreia-Japão 2002. Com isso, não restam dúvidas. Esta é a Copa do Mundo com a maior quantidade de gols por partida da fase de grupos no século. E atenção, não se deve a vários encontros com goleadas incríveis e o resto entediantes. Se olharmos o ranking dos resultados mais elásticos na história das Copas, notaremos que não há nenhum desta edição no top 10. O primeiro lugar é ocupado pelo incrível 10-1 que a Hungria aplicou sobre El Salvador em 1982. Os húngaros, que não participam de uma Copa do Mundo desde 1986, tiveram bastante poder de gol ao longo das várias Copas do Mundo, já que também abriram 9 gols de vantagem sobre a Coreia do Sul em 1954. Esse torneio ficou marcado para sempre pela quantidade de gols, já que detém o recorde histórico com uma média de 5,38 tentos por partida. Uma Não quis mostrar o Brasil não, 7-1 na Alemanha. verdadeira loucura. Se focarmos em 2026, as maiores diferenças encontraremos no 7-1 da Alemanha sobre Curaçao e no 6-0 do Canadá sobre o Qatar. A chave para a média elevada foi, como dizíamos, a pouca quantidade de partidas com um baixo número de gols. Apenas 7 jogos da fase de grupos terminaram em 0-0, representando menos de 10%. E se houve uma quantidade de gols, deve-se, em última instância, ao fato de que muitas oportunidades foram criadas. Aqui, a métrica que devemos observar é o famoso gol esperado. Isso mede a probabilidade de que certa jogada resulte em gol e nos permite entender quantos gols poderiam ter sido previstos em uma partida determinada com base no perigo gerado. Se um chute tem 0,6 de gol esperado, significa que, anteriormente, 6 de cada 10 chutes similares terminaram em gol. Se somarmos essas pequenas porcentagens de cada jogada ao longo da partida, chegaremos à quantidade de gols que deveriam ter marcado naquele jogo. Obviamente, isso não quer dizer que efetivamente consigam. Tranquilamente podem ter um gol esperado de 3 e ter anotado um único gol ou até mesmo nenhum. É uma métrica mais relacionada ao famoso merecimento. O ponto é que É foda. já existem seleções com números altíssimos, mesmo no momento de gravar este vídeo, com a competição ainda não terminada. Os que lideram o ranking somando todas as partidas são França, O cara gravou o vídeo, a gente não acaba da Copa do Mundo ainda. Espanha e Argentina com 13,3, 12,75 e 11,9 de gol esperado, respectivamente. Por outro lado, se formos ao final da tabela, apenas 16% das seleções não conseguiram romper a barreira dos 2 gols esperados no total. Paraguai, Catar, Jordânia, Uzbequistão, Curaçao, Haiti, Arábia Saudita e Tunísia. Essas seleções não criaram oportunidades suficientes para merecer marcar 2 vezes em seus 3 ou mais jogos. É interessante que o Panamá, que tinha um gol esperado acima de 2, sendo o número exato 2,19, foi a única seleção que se despediu do torneio sem conseguir marcar pelo menos um gol. Assim, uma fase de grupos com média de 58 minutos de tempo líquido de jogo e 215 gols marcados em suas 72 partidas denotam que não faltaram ações e intensidade nos jogos. No entanto, isso por si só também não nos garante que tenha havido um grande espetáculo. Como mencionamos no início, uma parte importante do ambiente do futebol duvidava da competitividade de muitas equipes e achavam que iam apenas passear, que com a classificação já estavam satisfeitos e não se importavam em perder todos os jogos por goleada. Como já sabemos, nada esteve mais longe da realidade.
E este é o terceiro grande aspecto da Copa do Mundo de 2026, a enorme paridade entre as seleções. A chave para entender como isso ocorreu reside na incrível preparação que todas as equipes realizaram. Um dos que mais destacou isso foi o treinador do Brasil, Carlo Ancelotti, ao final da fase de grupos. O futebol mudou bastante. Não existe equipe desorganizada. Isso não existe mais porque todos estudam, todos trabalham e todos aprendem. Pode haver equipes com menor qualidade individual, mas equipes que não estejam preparadas já não existem. Atualmente, a análise tática e estratégica não só está mais profunda do que nunca, como também chega a qualquer canto da Terra. Um fenômeno que, de fato, anda de mãos dadas com o futebol moderno, no qual os passes e o jogo associativo se tornaram a norma, prevalecendo consideravelmente sobre a genialidade isolada de algum grande jogador. E deixem-nos dizer que esta Copa do Mundo não foi exceção nesse sentido. Os 5,8 passes por jogada que vimos em 2026 representam o número mais alto desde que se tem registro, situando-se 65% acima dos 3,5 que tivemos na Inglaterra em 1966. O que também tem um lado B, realizam-se consideravelmente menos dribles. Enquanto na Inglaterra, 66, se tentaram 60 destes por partida, o número caiu para 27,5 no Qatar 2022 e para 32,5 na fase de grupos de 2026. Praticamente a metade. Além disso, esse estudo profundo para entender que tipo de jogadas realmente geram mais perigo levou a que se chute menos ao gol do que antes. A média de 24,6 chutes a gol que tivemos na fase de grupos de 2026 representa 41% a menos que os 42,2 do México 70. Ao mesmo tempo, a distância de onde esses chutes foram tentados caiu de 21,8 para 16,8 metros. A explicação para isso é que as equipes entenderam a baixa probabilidade de gol em chutes de longe, decidindo evitá-los para chegar um pouco mais perto do gol e finalizar de lá. Se pudessem Mas o nível também dos goleiros aumentaram bastante também, né? Os caras são gigantes também na área, velho. chegar tocando a bola até embaixo das traves, eles o fariam. A conclusão é que todos buscam ser cada dia mais eficientes e analisam qualquer aspecto possível para extrair a menor vantagem. Talvez os arremessos laterais sejam o melhor exemplo. Na fase de grupos desta Copa do Mundo, vimos mais jogadas que terminaram em gol a partir dessa ação do que em qualquer outra edição. Foram um total de 6. Para obter o mesmo número em Copas do Mundo anteriores, teríamos que somar 100% das edições de 2010, 2014, 2018 e 2022. O interessante é que grande parte desses avanços no estudo tático, talvez nas seleções mais fracas, ocorre graças ao amplo acesso que existe a ferramentas tecnológicas durante o torneio. Sabendo que nem todos podem pagar por dezenas de analistas e funcionários da comissão técnica, a organização do evento associou-se à empresa de tecnologia chinesa Lenovo para desenvolver o software FIFA AI Pro e disponibilizá-lo para 100% das equipes. Johannes Holzmüller, diretor de inovação tecnológica de futebol da FIFA, disse: "Acreditamos que isto pode ajudar não só a acelerar o processo, mas a democratizá-lo." Porque, como podem imaginar, é provável que nem todas as seleções participantes possam se dar ao luxo de trazer uma equipe enorme de analistas de partidas para a Copa do Mundo ou trabalhar com esses dados. Então, acreditamos que, ao fornecer às seleções o mesmo acesso à tecnologia de ponta como esta, esperamos poder democratizar também o uso, o acesso e os benefícios de tal tecnologia. Antes desta alternativa, a Federação Internacional entregava longos relatórios de 50 a 60 páginas por partida. Eram necessárias muitas horas de leitura e pessoas da comissão técnica dedicadas exclusivamente a isso para revisarem detalhes e tirar conclusões. Com o software atual, entre 2 e 3 horas após cada encontro, os dados já estão disponíveis em um computador e todos têm acesso para analisá-los de maneira interativa. É possível visualizar vídeos e imagens e assim estudar cada jogada em busca de detectar padrões a aproveitar no próximo encontro. Dessa maneira, graças a esses avanços na preparação e na análise dos jogos, as equipes estiveram mais preparadas do que nunca para competir. O cenário onde alguns desfrutavam de simplesmente passear já ficou para trás. Sobretudo porque passaram várias décadas desde que se iniciou a expansão para além da Europa e da América do Sul, começando agora a mostrar os seus frutos. Cabo Verde, República Democrática do Congo, África do Sul, Canadá, Egito e outras mais consolidadas como Japão e Marrocos são os melhores exemplos. Cara, eu acho que esse Japão aí na próxima, acho que vai fazer uma gracinha também. Isso significa que todas as diferenças desapareceram? Absolutamente não. Os favoritos a levantar a taça continuam sendo os mesmos, mas a diferença diminuiu. O desafio desses países emergentes é continuar trabalhando talvez na parte individual, porque já está claro que montar uma equipe organizada é algo mais que viável. Agora, a dificuldade reside talvez em contar com esse talento que possa decidir uma partida. Um Messi, um Haaland, Mbappé, Bellingham ou Yamal.
Sabemos que é pedir muito, mas é necessário. Assim, a Copa do Mundo de 48 equipes permitiu descobrir novos mundos futebolísticos e, olhando para trás, parece ter sido uma excelente decisão. Isso sim, a FIFA talvez pudesse revisar o formato após a fase de grupos, já que muitos Já revisou, né? Agora vai ser 64, se eu não me engano. argumentam, com razão, que E vai ser uma molecada danada, que vai ser em 6 países diferentes, velho, essa Copa do Mundo 2030. eliminar apenas 16 conjuntos nessa fase diminui consideravelmente seu atrativo. E se esse interesse cair nas próximas edições, então também cairá o valor do evento em si. Do que não há dúvidas é que a competitividade existe e há muitos países que têm grandes expectativas para o futuro. Não se esqueçam de se inscrever e leremos qualquer comentário que queiram fazer. Até a próxima! Boa, vídeozão top, rapaziada, é isso aí mesmo. Quem gostou, inscreve no canal, chegou até aqui, né? Deixa o likezão. E até.